Por exemplo, no século, na década de 20 e 30, quando a ciência, ou pseudociência da antropologia, né, começou a comparar vários sistemas morais de várias coletividades e via que o que é proibido num lugar é obrigatório no outro, e assim por diante, né? Isso, evidentemente, amplia o horizonte daquilo que é expressável, que é narrável, daquilo que você pode depor, mas, ao mesmo tempo, apaga os limites daquilo que você julgava saber antes. Então, evidentemente, tudo tem um preço. Quando amplia o domínio do expressável, tá certo? Então, o círculo da comunicação se torna mais confuso, evidentemente. Porém, houve um episódio muito importante na história dessa relação entre tensão, por assim dizer, entre comunicação e expressão. E foi o que aconteceu justamente nos anos 60 com um movimento que se chamou o Movimento do Potencial Humano, que se desenrolou principalmente a partir do Instituto de Esalen, na Califórnia, né? Onde vários investigadores e terapeutas começaram a juntar as peças de vários experimentos psicoterapêuticos que vinham sendo conduzidos até então. Por exemplo, houve um sujeito chamado Fritz Perls, que descobriu que você podia tratar neuroses não por um procedimento analítico, como se fazia em psicanálise, isso é, rastreando a origem, a formação dos complexos, etc., etc., mas chamando a atenção do paciente para certas situações atuais, recolocavam, de certo modo, reestruturavam todo o quadro de percepção dele e absorviam, por assim dizer, a neurose. Tá certo? Ele teve um certo sucesso com isso. Esse foi um dos muitos experimentos que, né, se fizeram em Esalen, né? Então, inumeráveis formas novas de psicoterapia, sobretudo as psicoterapias de grupo, começaram a convergir ali para Esalen. Aos poucos se descobriu que a possibilidade, vamos dizer, da expressão humana era imensamente maior do que as pessoas tinham imaginado. Então, as pessoas se juntavam naqueles grupos de psicoterapia e falavam de coisas que jamais ousariam falar com seus maridos, suas mulheres, com seu vizinho, com seu pai, sua mãe. Então se criou se criaram novas possibilidades de intimidade humana que pareciam absolutamente inexistentes em décadas anteriores. Tá certo? Esse processo chegou ao Brasil um pouquinho atrasado, né? No Brasil a gente só começou a observar isso a partir dos anos 70, por assim dizer. Tá certo? Mas em Esalen começa nos anos 60. Então, a diferença do padrão de comunicação, de convivência humana, entre as pessoas que participavam dessa nova atmosfera e os da geração anterior é uma coisa brutal. Eu, evidentemente, fui um entusiasta dessa coisa no começo, e eu mesmo me submeti a inumeráveis psicoterapias, não porque precisasse realmente delas, mas porque pela simples paixão da experiência humana. Conhecer as pessoas num nível mais profundo. E à medida que isso acontecia, eu olhava as pessoas da geração imediatamente anterior e via que elas se desconheciam umas às outras. Completamente não tinham o menor interesse de se conhecer. De modo que, mesmo pessoas que viviam juntos por 20 ou 30 anos, pareciam só se contactar pelo seu eu social. Era, por assim dizer, famílias impessoais, casais impessoais. Tá certo? E as pessoas estavam convivendo umas com as outras apenas pelas suas funções sociais. E nem mesmo imaginavam a possibilidade, vamos dizer, de um conhecimento mútuo mais profundo. Então, não se pode negar que este movimento que surgiu em Esalen, em alguma coisa ele contribuiu para o conhecimento humano. Claro que depois a coisa virou uma bagunça desgraçada, e daí surgiram coisas como o movimento gay, etc., etc., que acabaram por se tornar problemas em si mesmos. Mas, naquele primeiro instante, houve uma ampliação realmente do potencial da convivência humana. Muitas pessoas depositaram todas as suas esperanças nisso, e algumas foram frustradas, outras se deram bem. Mas, por exemplo, eu estava lendo outro dia um livro de um autor chamado Walter Anderson. O livro chama-se The Upstart Spring, quer dizer, é como se fosse a primavera presunçosa, a primavera arrogante, né? Então, primavera porque, de fato, houve um florescimento das possibilidades humanas, e arrogante porque as pessoas esperavam que aquilo fosse, vamos dizer, uma reforma geral da humanidade, a solução para todos os problemas, e eles pareciam que estavam encarando a volta do Cristo para o dia seguinte, né?
Então, mas é como todos esses movimentos utópicos, você tem, né, esperanças que são normalmente depositadas no fim dos tempos, parece que são atualizadas e se tornam uma expectativa iminente, criando, evidentemente, uma inversão revolucionária do tempo. Né? As pessoas que nasceram depois disso aí e que já vivem dentro de uma atmosfera onde há uma possibilidade, onde é de uma expressão humana maior, não conseguem imaginar como eram as coisas antes disso. E, portanto, também não tem ideia do impacto que esse movimento do potencial humano teve em todo o Ocidente. Por exemplo, eu me lembro assim, um número enorme de publicações que surgiram onde de problemas de sexo, de casamento, de convivência, tal, eram discutidos abertamente, quando antes realmente não se falava. Né? Não é que era proibido falar, mas as pessoas não tinham os instrumentos para isso. Não conseguiam se descrever a si mesmas de uma maneira personalizada até o fim. Bom, Max Weber diz que com o advento da sociedade industrial, surge, vamos dizer, a tendência para estruturar toda a sociedade como se fosse uma espécie de empresa. E, a partir daí, as relações econômicas passam a ser a principal ou única modalidade de relação entre as pessoas. E todas as demais relações são determinadas pela relação econômica. E com isso é um processo que ele chama racionalização da sociedade. Eu não sei bem se o termo é exato, eu acho que não é muito exato. O mais certo seria dizer uma burocratização da sociedade. Tá certo? E, a partir daí, inclusive, as relações familiares são definidas por isto. De maneira que a função econômica dos cônjuges passa a definir o casamento em muito maior medida do que antes. Se você procurar na história antiga, da Renascença para trás, e as duas pessoas queriam casar, ninguém perguntava para elas se elas tinham condições econômicas de casar. Porque partia do princípio de que os príncipes e reis casavam, e assim os miseráveis também casavam. De repente, vamos dizer, a responsabilidade econômica do casamento entra no centro do casamento. Né? E veja que mudou aí, então, a natureza real das relações de matrimônio. Mas a doutrina católica do matrimônio não mudou. A letra dela continua a mesma. Né? Mas é claro que no novo contexto ela sofre uma nova interpretação. Uma das consequências disso foi que a tolerância da sociedade para com o adultério diminuiu. E que, portanto, né, a exigência de fidelidade matrimonial, que antes era vista, vamos dizer, como um ideal, a que as pessoas iriam falhar muitas vezes, tá certo? E que, justamente porque iriam falhar, havia então a confissão, né, a absolvição, o perdão, etc, etc, passou a ser visto como uma coisa absolutamente intolerável. Ora, quando a gente lê a história, por exemplo, de Heloísa e Abelardo, você vê que na cidade ali todo mundo sabia que havia alguma coisa entre eles. Ele era professor particular dela e estava lá, indo a garota para a cama. Todo mundo sabia disso e ninguém ligou muito. Foi quando ele fugiu para se casar com ela numa outra cidade que a família se revoltou, pegou o sujeito e o castrou. Então você vê que nessa época havia uma certa tolerância maior para com a irregularidade de conduta. Tá certo? E me lembra, por exemplo, que diz o padre do Diário de um Pároco de Aldeia, Jorge Bernanos, onde ele diz que quando você é pároco de uma comunidade, o seu único ideal é manter, de certo modo, o centro de gravidade daquilo funcionando, mas o centro de gravidade é muito baixo. E isso é o melhor que você vai conseguir fazer. Né? E isso, vamos dizer, como o padre da história, ele não é só um padre, ele é um santo, ele não sabe que é santo, mas ele é. Não? Então, ele entende realmente a precariedade da vida humana. O senso dessa precariedade da vida humana era muito maior em épocas anteriores do que passou a ser na sociedade industrial. Porque na sociedade industrial tudo tem que funcionar como um relógio. Então isso quer dizer que à instituição do casamento cristão soma-se o casamento civil, com todo o rol de penalidades. E acontece que o casamento civil não está acessível somente às pessoas religiosas, mas a todas. Então isso quer dizer que o direito absoluto e incondicional à fidelidade matrimonial passa a ser, vamos dizer, um direito de todos, quando a Igreja Católica entende que ele é um elemento da perfeição cristã, e não um direito. Então é claro que, a partir daí, os elementos de moral religiosa são integrados no direito civil,
e passam a ser um sistema de policiamento em torno da conduta das pessoas. É claro que nessas circunstâncias a possibilidade, vamos dizer, da expressão pessoal é bastante limitada. Então, eu, por exemplo, sempre estranhei quando às vezes via filmes americanos e via assim, a mulher desconfiava que o sujeito tinha gostado de uma outra mulher por 10 minutos e daí assim, meu mundo caiu. Não, a gente sabe que isso é inteiramente absurdo, né? Até eu me lembro do Graciliano Ramos, nas Memórias do Cárcere. Tem uma época em que ele, quando estava preso, tem uma época que por falta de celas na prisão, ele é colocado junto com 2 mulheres. Ele estava velho e doente já, mas daí o capitão chega para ele e diz para ele, o senhor não vai ter desejos, hein? Ele disse, bom, eu posso prometer que não vou fazer nada, mas que não vou ter desejo, não pode prometer. Mas a ética matrimonial que se transmitia no cinema americano, e aliás, em parte se transmite até hoje, é a de que o sujeito não vai ter desejos. Você vê, quando acontece isso, é evidente que a expressão humana foi para o brejo. As pessoas não podem mais se expressar, elas não podem mais ser sinceras umas com as outras. E justamente aí entra o movimento do potencial humano em Esalen, tá certo? E abre um campo onde é possível as pessoas dizerem coisas que antes elas não ousavam nem pensar. E vocês, nas gerações que apareceram depois disso, já vivem num mundo onde há uma margem maior para a expressão. Não é isso? Então, essas sutilezas da diferença de experiência humana entre uma geração e outra, eu digo que eu observei tudo isso. E estou tentando aqui expressá-la do melhor jeito que eu posso, mas são coisas sutis que às vezes nos escapam. Né? Às vezes a complexidade da situação real é tal que a mente humana automaticamente se apega aos conceitos formais e raciocina somente dentro deles. Porque quando sai daquele universo de conceito, ela se sente absolutamente perdida. Mas Aristóteles dizia, o conhecimento começa com espanto. E é 1000 vezes preferível você estar perdido, tá certo, num oceano de fatos do que você estar preso dentro de uma jaulinha conceptual que só vai te proteger. Porque se nós não tivermos essa coragem de nos abrir a variedade da experiência humana e a confusão toda da experiência humana, nós vamos simplesmente repetir o que outros já disseram e vamos continuar dentro deste mundo de ilusão.